Estamos aqui novamente com mais um Pod Citra e hoje a gente vai estar batendo um papo legal aqui com a advogada do Citraenfa, a doutora Josilane. Josi, eu queria te agradecer pelo convite de estar aqui conosco. Obrigada. E queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Tá, vamos lá. Eu estou no sindicato há mais ou menos uns 18 anos. Eu iniciei as atividades aqui em 2007, 2008. E de lá para cá venho experimentando, né, as mudanças na categoria, as mudanças na convenção coletiva, e acho que eu tenho bastante conhecimento da rede que possa ajudar no dia a dia, né, de todos os trabalhadores. Muitos trabalhadores da rede parceira ainda não conhecem a fundo a Convenção Coletiva do Trabalhador. O que é esse documento e por que ele é tão importante para a categoria? Tá. Acho que para a gente iniciar é bom dar uma contextualização. Todos os trabalhadores que são regidos pela CLT, eles têm um compêndio, eles têm juntados de leis que a gente conhece como a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. A convenção coletiva ou as convenções coletivas que cada um segmento de trabalhadores possui, ela vem para ampliar os direitos já existentes, né? Então, a convenção coletiva nossa, do Citraenfa, ela é aplicada aos trabalhadores da rede, né, de assistência, educação e direitos humanos. Então, esse compêndio de cláusula, eles vêm para acrescentar direitos para a categoria. Essa convenção, ela tanto acrescenta como ela explica os direitos, né? Então, é um documento de essencial conhecimento para todos os trabalhadores que estão na rede. Então, quais são os principais direitos garantidos pela convenção que muitas vezes passam desapercebidos no dia a dia pelos trabalhadores? A gente tem muita especificidade dentro da rede, né? Então, a convenção coletiva, ela esclarece, como eu disse, alguns direitos, né? Tanto para a base da educação quanto para a base de assistência. Eu não vou lembrar agora todos os direitos que estão na convenção, mas a gente pode citar alguns exemplos, né? Uhum. Então, nós temos os exemplos de extensão para as mães e para os pais que precisam acompanhar os filhos no médico, porque pela CLT esses trabalhadores têm apenas um dia, né, para abonar. Uhum. Enquanto na convenção coletiva nós temos 10 dias para acompanhar para filhos menores em consulta médica e mais 10 dias para estar com o seu filho em caso de internação. Então, ao total, dentro do ano, a gente tem 20 dias que a empresa tem que aceitar ali as declarações, os atestados, para que os pais consigam acompanhar as crianças dentro, né, dessa questão de consulta, de atendimento médico. Uma coisa que eu acho que é muito séria, que a gente precisa esclarecer, porque às vezes, igual os professores, né, as pessoas acham que quando o Ministério do Trabalho divulga as portarias que aumenta o salário dos professores, esse aumento ele é automático para quem está dentro da categoria, e não é. Né? Uhum. A gente tem que trabalhar todo ano negociando, conversando com o sindicato patronal para que esse direito seja aplicado para os trabalhadores, né? Especificamente aos professores e professoras. Então, assim, as pessoas têm que se empoderar do que está escrito na convenção, porque ele não é um documento simples, ele é um documento muito específico, de extrema importância e que agrega os direitos aos trabalhadores, né? Então, assim, eu tenho meu salário, a organização já que atualizou o salário, mas ela só atualizou porque na convenção coletiva está previsto. Se não houvesse essa previsão, dificilmente as organizações estariam pagando dentro do piso correto. Certo. Além de direitos, também existem deveres ali previstos. Pode citar alguns que os profissionais precisam saber? Quando a gente fala em questão de direitos, a gente tem que consecutivamente pensar em deveres, né? Então, quando eu penso em dever, eu sempre penso na questão da jornada. Então, os trabalhadores eles têm que se atentar
horário de entrada, horário de saída, horário de intervalo, que é de suma importância tanto para o empregador quanto para o empregado, né? A gente tem que pensar aí na questão da garantia de emprego, na questão da estabilidade, que o empregador tem que observar e o trabalhador, enquanto pessoa que deve ter conhecimento sobre a convenção coletiva, tem que informar, porque às vezes a gente tem situações em que a organização ela é pequena, né? E nem sempre ela tem um respaldo jurídico, nem sempre ela tem um respaldo de contabilidade. Então, algumas informações às vezes passam, né? E quando o trabalhador ele tem conhecimento sobre os seus direitos, ele acaba ajudando a empregadora para que não haja nenhum tipo de conflito. E eu sempre digo assim, 90% dos processos, eles são muito mais em relação a uma ausência de diálogo sobre uma ausência de direito específico. Então, quanto mais tiver um diálogo, uma conversa, quanto mais o trabalhador souber sobre essas questões de direitos e obrigações, mais simples vai se tornar a vida de todos. Por que é fundamental que o trabalhador se aproxime do seu sindicato de classe? Isso é uma ótima pergunta. Eu sempre penso que tem que haver uma situação peculiar quando o empregador ele tenta afastar o empregado do sindicato. Porque o sindicato dos trabalhadores, né, eu falo pelos trabalhadores, ele não está para prejudicar as organizações, ele não está para prejudicar o empregador, ao contrário. Porque quanto mais a gente tivermos empregadores fortes, consistentes, que saibam das leis e obrigações, mais a gente vai ter uma rotina de trabalho mais tranquila. Então, quando eu penso que a empregadora quer afastar o trabalhador do sindicato, eu penso que tem que haver uma situação escondida, porque assim, não é comum, não é normal que o empregador queira afastar o trabalhador do sindicato. Ao contrário, eu acho que quanto mais as partes tiverem conhecimento, né, o empregador enquanto pessoa que está contratando, pagando, atribuindo responsabilidades, quanto mais essa pessoa tiver conhecimento sobre a convenção coletiva, menores os problemas que haverão dentro do ambiente de trabalho. Qual a diferença entre o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores? Isso é ótimo, é uma ótima pergunta, sabe por quê? Porque não é incomum nós recebermos solicitações de empregadores sobre esclarecimentos da convenção coletiva. A gente, eu digo enquanto advogada do sindicato, a gente nunca se nega a prestar informações para o empregador. Só que, na verdade, o sindicato responsável por trazer informação para o empregador é o sindicato patronal, né? Não somos nós, mas nós, de uma forma ajudar ali no ambiente do trabalho, nós acabamos esclarecendo muitas dúvidas dos empregadores. Só que nós, enquanto sindicato dos trabalhadores, estamos aqui para defender o direito do trabalhador, não das empresas. Então, uma coisa que nesse período ele é muito comum é os trabalhadores questionarem por que a gente consegue o reajuste e por que o empregador não aplica. Então, a gente precisa compartimentar isso para ficar muito claro. O empregador, ele tem o sindicato patronal, que é o Simbifir, né, para buscar ali informações, ajuda jurídica, uma eventual negociação com o poder público, né? Nós, enquanto sindicato dos trabalhadores, nós vamos negociar com o sindicato patronal para que consigamos ali um reajuste, adequações das normas e tudo mais. Mas é fundamental as organizações terem ciência que qualquer problema a respeito do contrato de parceria, quem tem que auxiliá-los é o sindicato patronal e não o sindicato dos trabalhadores. Por quê? O sindicato dos trabalhadores, o que ele vai verificar? Se a organização está pagando, se ela está concedendo alimentação ou está dando vale-refeição, se o ambiente de trabalho está adequado, né? Isso em termos, não em termos de estrutura, mas em termos de pagamento de salário no 5º dia útil, pagamento de férias, pagamento do 13º, FGTS. Então, tudo isso, ele é de responsabilidade do sindicato dos trabalhadores. Enquanto a questão de ajuste do valor do contrato, per capita, valor de repasse e tudo mais, isso, quem dá o suporte é o sindicato patronal. E os trabalhadores têm muitas dúvidas, às vezes, que é assim, vocês conseguiram o aumento, mas não foi repassado. Isso com quem que é? A questão do repasse é do sindicato patronal, né?
Por quê? Porque o trabalho do sindicato dos trabalhadores é conseguir o reajuste, né? Se a empresa, se a organização não estiver pagando dentro ali do percentual correto, dentro do prazo correto, cabe ao trabalhador informar a nós, ao Citraenfa, ao Sindicato dos Trabalhadores, para que nós tomemos, né, as medidas cabíveis. Então, quando vem até nós uma denúncia de que determinada organização não está pagando o reajuste, quais são os procedimentos? Primeiro, a gente entra em contato com a organização através de ofício, às vezes através de um telefonema. Se conseguir resolver bem, se não conseguir, a gente tem alguns outros passos. A gente pode pedir uma mesa redonda no Ministério do Trabalho, podemos pedir uma reunião com a Secretaria de Educação, né, para verificar ali o que está acontecendo dentro dessa organização, do porquê que ele não está conseguindo fazer esse repasse. E aí, num outro estágio, se a gente não conseguir dentro dessa seara administrativa, só cabe ingressar com uma ação judicial. Só que a gente tem uma situação aqui dentro do sindicato, que eu acho que também é comum, né, dentro de outras categorias, que é muitas vezes o trabalhador ficar com receio de fazer denúncias, de fazer uma reclamação, com medo de retaliação. Porque a gente sabe que o convívio ele é muito próximo, né, do trabalhador, ali do mantenedor e tudo mais. Mas assim, se a gente não tiver esse feedback dos trabalhadores, fica muito difícil da gente conseguir fazer qualquer tipo de movimentação, qualquer tipo de trabalho, mesmo o trabalho administrativo. Porque para a gente provar que o trabalhador não está recebendo, a gente precisa de documento. E quando a gente precisa de documento, muitas vezes a gente tem a negativa do trabalhador, né, justamente por receio dessa questão de retaliação. Mas, na minha experiência aí de quase 20 anos, eu vou dizer que é muito importante o trabalhador passar essas informações e municiar o sindicato com os documentos, né? A gente não precisa ter uma divulgação, um nome, nem nada, mas o documento ele é muito importante. Então, aí tem muita reclamação dizendo que não receberam o aumento, eles cobram do sindicato Citraenfa. Mas, na verdade, eles têm que cobrar do sindicato Cibifir, porque quando a gente faz a negociação, já está lá. Se está convencionado, já é de direito, não é isso? Exatamente. O que a gente tem experimentado nos últimos anos, eu vou dizer que é um levante das organizações, né, de algumas poucas organizações, graças a Deus, contra o Sindicato dos Trabalhadores. Mas, na verdade, esse levante, ele tá sendo feito contra a pessoa errada. Porque, na verdade, esse questionamento ele não tem que ser feito para com o Sindicato dos Trabalhadores, que já conseguiu o reajuste, e sim uma adequação de contrato com as secretarias. Né? E aí, voltando, quem faz essa questão de adequação de contratos ou de negociação com o poder público é o sindicato patronal. Então, às vezes, o que eu observo é que a gente tem organizações fomentando o trabalhador, para o trabalhador questionar para o sindicato por que não conseguiu o reajuste. Mas o reajuste está adquirido, ele está lá convencionado, ele está lá escrito. Então, se não tem essa questão de pagamento, a gente pode tomar as medidas, a gente pode ingressar com uma ação, a gente pode oficiar a secretaria, mas para ter uma adequação do contrato de parceria, é sindicato patronal ou até mesmo as próprias organizações que têm que pedir ao poder público um ajuste daquele contrato para que consiga pagar o reajuste para o trabalhador, que é um direito. Está dentro da convenção coletiva, é um direito adquirido. O que caracteriza assédio ou coação patronal nesse contexto? E o que o trabalhador pode fazer ao identificar esse tipo de comportamento? Infelizmente a gente vem observando um crescente número de situações de assédio. Então, dentro da rede, a gente tem assédio, infelizmente, de maneiras diversas, né? Eu sempre esclareço para o trabalhador que o assédio é aquela conduta reiterada do empregador que, de certa forma, causa um mal-estar, né, um constrangimento. Então, assim, eu sempre oriento aos trabalhadores que estão passando por uma situação de assédio
a primeira situação é informar ao sindicato, né? A gente tem tido pela presidente, né, rodas de informativos e palestras sobre assédio moral. A gente tem orientado através, né, de informativos dentro das redes de comunicação do sindicato sobre a questão de assédio moral. Então, hoje, para o trabalhador, eu acho que a melhor ferramenta é a informação. E se por acaso tiver situações de assédio moral, informe ao sindicato, né? Tente aí se municiar de provas, de documentos, para que tenha guarnecido e numa eventual necessidade de ação judicial, o trabalhador tenha essa forma de comprovar, porque é a melhor maneira que a gente consegue extirpar, né? A gente consegue extinguir as condutas de assédio moral. Na sua experiência, por que algumas organizações tentam desestimular ou até mesmo intimidar trabalhadores que demonstram interesse em se vincular ao sindicato? Isso é uma situação muito peculiar, porque há alguns anos também a gente tem experimentado condutas antissindicais por parte de alguns mantenedores, por parte de algumas pessoas que estão ali dentro da gestão de algumas organizações. Eu sempre, como eu havia mencionado, eu sempre penso que quando o empregador ele tenta afastar o trabalhador do sindicato é porque tem alguma situação escondida, né? Então, não é comum o trabalhador ficar afastado do sindicato, ao contrário, porque aqui dentro do sindicato é o local que vai preservar as garantias de direito, que vai buscar melhorias do contrato de trabalho. Só para ter uma ideia, alguns anos atrás a gente tinha dentro da convenção coletiva só a especificação da alimentação, né, que poderia ser concedida no local. A gente teve tanta reclamação sobre a qualidade que a gente tivemos que escrever dentro da convenção o que era para ser fornecido. Uhum. Mas, infelizmente, alguns meses a gente vem observando de que tem sido inúmeras as reclamações sobre a questão de qualidade e quantidade de alimentos para os profissionais. Então, assim, quando a organização ela tenta afastar o trabalhador do sindicato, é porque com certeza tem alguma situação que esse empregador quer esconder. Porque se a organização ela é correta, paga direito, dá alimentação ali certinha, paga, deposita o FGTS, deposita INSS, não tem por que ele afastar o trabalhador do sindicato. Ao contrário, ele vai querer trazer o trabalhador para dentro do sindicato para ter maiores informações, para poder esclarecer. Porque quanto mais esclarecida a pessoa for, menos problemas ele vai enfrentar dentro do ambiente de trabalho. Com certeza. Qual a diferença prática entre campanha salarial e dissídio coletivo? Tá, a gente inclusive está no período, né, de negociações coletivas. Todo ano, né, a nossa categoria, a cada 2 anos nós temos adequações e ajustes das cláusulas sociais e anualmente questões financeiras, né? Esse ano nós estamos negociando questões financeiras. E toda essa situação de chamar a assembleia, de estar ali uma pauta de reivindicação, de negociações, isso é a campanha salarial, né? Nós tivemos a assembleia recentemente, né, na última sexta-feira, onde nós conseguimos ali ajustar um percentual de pedido, né, de pleito para a convenção coletiva, que vamos negociar com o patronal. Então, isso é a campanha salarial. Então, se nós não conseguirmos avançar nas negociações, se por acaso o sindicato patronal não aceitar essas reivindicações, ou eles vão vir com uma contraproposta, ou eles simplesmente vão dizer que não conseguem chegar em nenhum tipo de percentual, como nós já tivemos em alguns anos. Se houver isso, nós somos obrigados a fazer um dissídio coletivo, que é um processo que vai para o tribunal. Para quê? Para que o tribunal consiga ali ou negociar com as partes ou então fazer uma sentença normativa, né, que é o último caso, é quando chega assim, não tem negociação, não chegamos num consenso, como nós já tivemos em alguns anos. Nos últimos
10 anos, talvez, 5 anos, nós avançamos bastante. Então, nós sempre conseguimos um percentual muito próximo daquilo que a gente pediu, às vezes, né, exatamente aquilo que nós pedimos. Então, nos últimos anos, eu não me lembro, mas eu acho que não foi necessário fazer o dissídio coletivo, ficamos só na questão das negociações coletivas. Sim. Quais são os riscos de não conhecer os seus próprios direitos trabalhistas, especialmente numa rede com contratos terceirizados, como é a rede parceira? Nós tivemos aí, especificamente em questão da educação em 2019, uma espécie de uma limpa, né, que a Secretaria de Educação fez. Então, naquele momento, o que a gente vivenciou era muitos trabalhadores, a gente teve quase 3.000 empregados dispensados naquela época. Então, o que a gente vivenciou naquele momento eram muitos trabalhadores sem FGTS, sem INSS. E isso, ele traz um alerta, né, tanto para nós, Sindicato dos Trabalhadores, como para o próprio trabalhador. O trabalhador, ele tem que ter ciência daquilo que são os direitos deles. Né? A prefeitura, quando ela faz o repasse, ela já faz o repasse pensando no pagamento de INSS, de FGTS, do salário, da questão da alimentação. Então, hoje, infelizmente, a gente ouve ainda um discurso dos trabalhadores falando assim, mas não tinha o depósito do FGTS, mas meu empregador falou que quando me mandasse embora, iria regularizar. Isso está errado. O empregador, ele tem que depositar mês a mês o FGTS. O trabalhador, ele baixa o aplicativo da Caixa Econômica do FGTS, ele acompanha mês a mês o depósito. Puxa vida, tá ali 2 meses atrasado, já acende um alerta, porque não é normal, não é comum, né? A organização, ela está recebendo dinheiro mensal para poder pagar. Se não está pagando, tem algum problema. Sim. Então já começa a acender o alerta. Eu peguei recentemente processos com trabalhadores com 3 anos sem FGTS. Isso é um absurdo, né? Eu acho assim o cúmulo. Por quê? Porque a organização recebeu, né? A organização recebeu verba, recebeu repasse. Então tem que pagar, tem que depositar. Quanto mais o trabalhador se apropria das informações, né, tem conhecimento sobre os seus direitos, menos riscos ele vai correr nessa relação de emprego. Então, essa até inclusive é minha orientação. Se aproprie daquilo que vocês têm de direito, né? Tenha esclarecimento, se aproxime do sindicato, porque ele é o órgão que vai te esclarecer sobre eventuais dúvidas. E a gente está diariamente, né, até fora do horário comercial, respondendo questões, atendendo trabalhadores, né? A gente tivemos, infelizmente, depois de 2017, um corte de receita. Então, reduziu um pouco o número de diretores, mas nem por isso a gente deixa de dar o respaldo para o trabalhador, e o trabalhador precisa nos procurar, porque senão a gente não tem informação do que está acontecendo na base. Sim. Você já pegou um caso de alimentação que não foi servida, alguma irregularidade, e você ganhou essa causa? Sim, tive. Especificamente em 2019, inclusive com aquelas matérias que saíram, né, no SPTV, enfim, nos jornais de grande circulação, em que estava caracterizado ali o que o pessoal denominava de máfia das creches. A gente tinha uma situação de uma organização na Zona Sul em que a alimentação era muito ruim, né? E aí não precisa de documentos, porque o trabalhador não vai ter essa documentação. O que ela precisa? Ela precisa de testemunho. Né? Testemunha para quê? Para ratificar que aquele alimento que estava sendo fornecido, ou ele era inadequado, ou ele era insuficiente, ou ele era parco, né? Enfim, mal feito, que hoje, infelizmente, a gente ainda tem recebido algumas situações dessa. Então, eu já tive situações e hoje, na atualidade, estou experimentando de novo a mesma situação. E, infelizmente, o que a gente tem de informações é que a organização está recebendo valor, né? E aí tem uma padronização de alimentos dentro do contrato de parceria, então não tem justificativa para que o empregador ou faça porção dos alimentos para os trabalhadores, ou que faça ali uma retenção, ou proíba o trabalhador de se servir à vontade. Por quê? Porque a nossa convenção coletiva, ela dá isso para o trabalhador. Ela fala, olha, o alimento tem que ser de forma
diversificada e suficiente para atender um adulto. A gente tem situação em que o trabalhador fica 9 horas dentro de um ambiente de trabalho. Agora, você pensar que esse trabalhador vai fazer uma alimentação e essa alimentação ainda é insuficiente e inadequada, é o ápice do mal feito, né? Em tempos de precarização, o que você diria para quem acha que não adianta lutar, é melhor ficar quieto e não vai mudar nada? Eu diria que adianta lutar, sim. Né? Por quê? Se o trabalhador deixa de lutar, se o trabalhador deixa de buscar aquilo que é o seu direito, ele só vai ter uma precariedade no ambiente de trabalho, né? Então, acho que a luta, ela começa da base e aí vai galgando para as instâncias, né? Então, o trabalhador está ali, está incorreto, está inadequado, aciona o sindicato. Por quê? Porque a gente tem condições de dar o respaldo para que ele melhore, né? Para que ele tenha melhorado a situação do ambiente de trabalho. Então, essa situação do trabalhador se colocar sem acionar, sem questionar, é muito ruim. Porque quanto mais tempo passar em que a situação estiver inadequada, pior vai ficar. Porque se está ruim e o trabalhador se acomoda, é uma situação que não vai se resolver, uma situação que não vai melhorar, ao contrário, só tende a piorar. A partir do momento que ele se informa ou ele busca os meios, a tendência é melhorar, não só para ele, mas para com seus colegas. Porque às vezes a mudança não está naquele momento, mas no futuro próximo. Uhum. Então, se o trabalhador deixa de acionar ou fica lá muito acomodado, a tendência é só piorar. E aí, quando piora, a gente tem uma situação de que, quando está muito ruim, a prefeitura ela rompe esse contrato, né? E eu sempre falo, as crianças são remanejadas, né? As crianças são remanejadas, o prédio é realocado, às vezes, para uma outra organização. Sim. E quem acaba sendo prejudicado? O trabalhador. Então, o trabalhador ele não pode ficar na comodidade, sabe? Ele tem que buscar informações, ele tem que buscar ajuda, e só assim ele vai conseguir melhorias. Eu estou vendo uma outra coisa que a gente tem recebido ultimamente, é questionamento sobre a questão da estabilidade. Uhum. Então, só para fazer um adendo aqui. A nossa convenção coletiva, ela prevê uma estabilidade no período em que está havendo a negociação coletiva. Então, todos os trabalhadores da base, né, que é afetos aí aos contratos de parceria da assistência e educação, nós temos a estabilidade do dia 1º de junho ao dia 31 de julho. Ah, mas o empregador não pode desligar? Pode, desde que ele pague, desde que ele indenize esse período em que o trabalhador tem estabilidade. Como a gente sabe que a receita das organizações ela é muito fechada, então a maioria das organizações esperam até o dia 31 de julho para daí desligar o trabalhador. Mas o trabalhador tem que ficar atento a essa Sim. questão dessa estabilidade. Para quê? Para que não tenha nenhum tipo de prejuízo. Corretíssimo. Como o trabalhador pode começar a se apropriar da convenção coletiva de forma prática? Há canais de apoio? Sim. Hoje nós temos uma situação muito melhor do que a gente possuía há alguns anos atrás. Então, hoje nós temos vários canais de informações, a gente tem o site, nós temos o canal do Face, nós temos Insta, agora nós temos o Podcitra. Então, tem muitas formas dos trabalhadores se apropriarem das informações e buscar ajuda, né? Como eu disse, a partir de 2017 a gente teve uma grande alteração nas questões sindicais, mas nem por isso o Citraenfa deixou de dar apoio aos trabalhadores, né? Nós temos aí no site divulgado os telefones dos diretores, tem o telefone fixo, então qualquer busca de ajuda por parte dos trabalhadores, nós respondemos, né? Nós damos ali o feedback, damos devolutivas, encaminhamos ofícios, fazemos várias movimentações para esse trabalhador ter um respaldo tanto administrativo quanto jurídico. O que você acha que o sindicato pode fazer e já tem feito para apoiar os profissionais que estão se sentindo desrespeitados nas unidades? Acho que o primeiro ponto, e acho que o ponto principal, é a busca desse trabalhador pelo sindicato, né? Nós temos, infelizmente, ainda dentro da rede, muita desinformação.
né? Às vezes a gente tem uma situação de que uma pessoa ali se aparece como destaque e tudo mais, mas às vezes a pessoa traz muito mais desinformação do que informação. Então, o primeiro passo é ter conhecimento sobre a convenção coletiva. Porque, como eu disse no início, todos os trabalhadores eles são regidos pela CLT. Só que as convenções coletivas elas são muito mais específicas a cada segmento. Então, a nossa convenção coletiva, como nós, né, como a direção é formulada por trabalhadores da rede, então todo mundo tem o conhecimento do que acontece no dia a dia, né? Nós temos diretores da educação, né, que sabe como funciona lá, né, o espaço do SEI. Nós temos diretores da assistência que sabe como funciona um serviço lá da assistência. Um serviço de acolhida, né, uma medida socioeducativa, né, um abrigo. Então, assim, o trabalhador ele tem que buscar o sindicato. O sindicato tem mecanismos que podem ajudar os trabalhadores, mas o sindicato não pode fazer nada se não tiver ali a informação, né? Então a gente tem os canais de denúncia, está disponibilizado no site, o trabalhador pode fazer uma denúncia, não precisa se informar, né? Não precisa dar o nome, precisa do nome da organização, né? A gente precisa do nome da organização para a gente saber com quem que nós vamos falar. Mas o trabalhador em si, ele não precisa ser identificado, ele pode escolher por fazer uma denúncia anônima, né? E quando ele faz essa solicitação de denúncia anônima, é muito respeitado, né? A gente não vai divulgar o nome para a pessoa, até porque, como a gente havia conversado no início, tem toda uma situação de retaliação, de assédio. Então, às vezes, o trabalhador fica com esse receio, mas os canais de informações e os canais de denúncia do sindicato têm essa possibilidade de ser anônimo. Então, não tem nenhum tipo de problema para com o trabalhador. E se ele denunciar no sindicato e no Ministério Público, é bom? Muito bom. O sindicato, ele tem esse canal de denúncia, assim como tem o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho. Então, mesmo que o Ministério Público do Trabalho não dê sequência nessa denúncia, como acontece algumas vezes, mas ele também pode oficiar o sindicato para que o sindicato tome as medidas cabíveis, né? A gente tem aí inúmeras denúncias que nós recebemos no último período dessa situação. O trabalhador faz uma denúncia no Ministério Público, o Ministério Público verifica que às vezes não é uma atribuição do órgão e remete essa denúncia para o sindicato, né? A gente tem, né, um número reduzido de diretores, mas na medida do possível nós fazemos visitas, né, a gente verifica como foi feito, né, no último período, aí umas questões de alimentos. Então, assim, o sindicato ele está em movimento, ele está trabalhando, ele está, né, andando, mas a gente precisa desse feedback do trabalhador. Porque assim, muitas vezes a gente não tem pernas para chegar em todos os lugares, né? Mas se tiver pelo menos a denúncia, a gente vai naquele ponto-chave. Exatamente. E muitas vezes o trabalhador acha que a gente sabe de tudo, mas a gente não consegue saber se não tiver a denúncia. Aí o mau empregador, às vezes, ele fica muito bem protegido, porque ele assedia, o trabalhador fica com medo e não nos procura. E só nos procura, às vezes, só para criticar, ou então tem uma visão errônea do sindicato. Então, eu acho que o trabalhador ele tem que confiar mais no seu sindicato para estar mais assegurado dos seus direitos, não é isso? Sim, exatamente. Nós tivemos, há uns 2 anos atrás, uma organização que perdeu a parceria por causa de questões de alimentos, né? Tinha uma atuação ali na zona norte, noroeste, e as denúncias eram tão sérias, né, que chegou ao ponto da prefeitura romper, né, da Secretaria de Educação romper essa parceria. E nós só tivemos conhecimento quando houve o rompimento. Por quê? Porque o trabalhador ele tinha um receio de perder o emprego, né? Então ele, puxa, a alimentação ali está inadequada, estão repartindo, né, a banana em 4 pedaços, né, fracionando a proteína, enfim. Mas o trabalhador não fazia a denúncia, por quê? Porque recebia o salário em dia, porque aparentemente o FGTS estava correta, mas não é só isso que cabe, né? A gente tem
todo um arcabouço de situações que tem que ser respeitadas. Então, o trabalhador tem algum erro? Tem erro na alimentação, denuncia. Tem erro de FGTS, denuncia. Por quê? Porque esse é o caminho para as coisas serem melhoradas. Sim. Porque senão acaba virando uma bola de neve, né? E às vezes chega num momento tão ruim que não tem mais conserto, né? Enquanto é um mês que estava ruim, ok, mas se não há uma denúncia desse trabalhador, como que o sindicato vai ter conhecimento? A rede é muito ampla, Sim. São muitas organizações, muitos espaços. Então, nós somos em 7 diretores, não lembro agora o número, mas é um número não tão expressivo de diretores. Então, a gente não consegue acompanhar todo dia, diariamente. Mas a partir do momento que nós recebemos essa denúncia, as medidas serão tomadas. 6 diretores agora. 6. Obrigada. Então, para encerrar, que já estamos nesse bate-papo muito bom, que você deixaria para os trabalhadores que ainda estão na dúvida sobre a importância do sindicato em suas vidas? Eu diria que é necessário ter um conhecimento, é necessário ter um aprofundamento da importância e do trabalho do sindicato. Como nós falamos no início, tem muita confusão entre sindicato patronal e sindicato dos trabalhadores. Então, a partir do momento em que o trabalhador ele se empodera, ele passa a ter conhecimento, ele vai ter muito menos riscos de ter um ambiente tóxico, de ter um ambiente sem condições de trabalho, de ter um ambiente em que a alimentação é inadequada. Então, é de suma importância o trabalhador ficar atento ao sindicato, à convenção coletiva, ao ambiente de trabalho e não fique com medo, né? Porque, infelizmente, o trabalhador, né, às vezes lá no dia a dia, na correria, e às vezes fica com receio de perder o posto de trabalho. Mas isso não pode ser um parâmetro para não denunciar, para não correr atrás dos direitos, porque às vezes a gente tem situações que ficam tão ruins, que quem acaba prejudicado mesmo é o trabalhador, né? Uhum. Porque, como eu havia mencionado, a prefeitura às vezes descredencia, né? Faz a denúncia ali do contrato de parceria. Quem sai prejudicado? Trabalhador. O trabalhador. Sempre. Quem sai sem receber as verbas? O trabalhador. O trabalhador. Então, assim, o comodismo, ele não é bom em nenhuma situação. E quando a gente fala sobre direitos, sobre garantias, sobre empregado, sobre contrato de trabalho, o comodismo ele é uma situação muito ruim. Então, não se acomode, busque os direitos, faça valer ali o seu conhecimento, entre em contato com o sindicato, tem todos os canais de comunicação para poder atender e nós estamos aqui à disposição. Não posso deixar de falar que quem está adoecida? A rede conveniada e os trabalhadores, Sim. né? Porque eles acabam se acomodando. Josi, eu quero só te agradecer por aceitar o convite, da gente estar nesse bate-papo. Acho que seria só um dos primeiros, né? Que a gente vai estar voltando aqui para falar sobre outros assuntos. E muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Estamos à disposição de quem precisar.